Aí, pessoal, estou do lado aqui do Dr. Cleison Balheiro e do Dr. José Paiva, que representam o Rogério, ex-dono do Burger King em Macapá. Então, vocês afirmam, vou começar aqui pelo Dr. Cleison, vocês afirmam que a origem de tudo que aconteceu, dessa situação toda, do Rogério está devendo tanta gente, tantos fornecedores, aluguéis de ponto, funcionários, quase 5 milhões de reais em dívidas. A origem de tudo isso foi o golpe aplicado pelo gerente do Burger King aqui em Macapá, o senhor Guilherme, é isso? Exatamente, exatamente. O seu Guilherme, ele tinha poderes de gestão, ele era gerente geral da Burger King, né? O seu Rogério tinha 4 Burger Kings, 3 em Macapá e 1 em Santarém. E o Guilherme, ele gerenciava todas elas. E com esses poderes que ele tinha como gerente, né, ele desviou verbas, desviou recursos da Burger King para conta pessoal, conta própria, deixou de comprar material homologado pela Burger King Nacional e não reportava, isso não se tinha notícia, como ele era gerente geral, ele afastava todo e qualquer funcionário que poderia auditar ou verificar essas contas. Ele demitia funcionários, inclusive, e tomava o poder todo para ele. E com isso, né, o seu Rogério não tinha informações do que estava acontecendo, porque ele era gerente geral, ele confiava cegamente nesse gerente. E ele desviava as verbas e acabou desfalcando o caixa da Burger King e foi o início de tudo que a Burger King acabou vindo à falência. Doutor Paiva, como é que ele fazia para receber esse dinheiro? Era o consumo todo sim, que era feito nas lojas. Sim. Ele para a conta dele. Isso, ele, né, inseriu dentro das lojas máquinas de cartões, né, numa empresa que ele era proprietário, né, e essas máquinas, né, nessas máquinas eram repassadas compras, né, o cliente ia lá comprar e era repassada diretamente dentro dessas máquinas e acabava que o dinheiro caía na conta da empresa onde ele era o único proprietário. E virou, né? Uma bola de neve. Né? E aí foi virando uma bola de neve, né? A partir daí, né, ele foi fazendo o desvio dos valores das compras, dos valores da Burger King. Né? E chegou ao ponto da empresa quebrar. Chegou ao ponto da empresa falir, né? Veio o momento da pandemia, né? Pior momento da história aí, que a gente infelizmente viveu, né? E assim, essa história veio à tona quando o Guilherme rompeu com o Rogério, né, e tentou vender os equipamentos da loja, é isso? Exatamente. Ele chegou a vender alguns equipamentos, né? Ele extraviou muitos desses equipamentos que estavam dentro das lojas, tirando peças importantes para o funcionamento, e ele vendeu, e algumas peças a gente não tem notícia, o paradeiro de onde elas estão, né? A gente já averigou isso, e inclusive dentro da casa do senhor Rogério, uma casa que ele tinha acesso também, que o senhor Rogério deixava as chaves com o Guilherme, ele também tirou os móveis de dentro e se evadiu, simplesmente levou com ele e vendeu provavelmente esses móveis caros de dentro da casa do seu Rogério. E onde esse seu Guilherme está agora? Hoje ele se encontra no estado de São Paulo, né, onde é a cidade natal dele, Ribeirão Preto, né? Ele mora lá. Ele foi preso lá preventivamente, passou alguns meses preso preventivamente, depois a defesa conseguiu uma liberdade provisória e hoje ele se encontra lá, morando em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. E o Rogério vai fazer, assim, agora, por sua vez, também está cobrando dele? Sim, existe uma ação, né, tramitando aqui na esfera estadual, na Justiça do Estado do Amapá, onde a gente está requerendo aí a indenização por dano material e dano moral, né, referente ao crime que foi cometido pelo Guilherme, né, contra a vítima Rogério Oliveira Santos. No valor de quanto? No valor de 5 milhões de reais. Como foi que o Guilherme foi trabalhar lá na Burger King? Foi ser um gerente aqui em Macapá? Acontece o seguinte, né, a Burger King Nacional, né, tem gerente em todas as zonas, né, do Brasil, né, norte, sul, leste, oeste, né. Existe um gerente geral do norte e esse gerente geral do norte indicou o Guilherme para trabalhar aqui no estado. Ele veio por um determinado tempo, né? E aí depois disso ele continuou. E aí o Rogério
viu que ele fazia um bom trabalho, né, continuou, contratou ele e ele ficou como gerente geral das lojas. Nós, né, suspeitamos, né, há indícios de que ele já veio com essa intenção. Né? Já veio com essa intenção. Está cobrando um empréstimo que foi feito pelo Burger King aqui em Macapá, no valor de R$820 mil, se não me engano. Sim, esse empréstimo ele foi feito pelo Guilherme, né? Através de uma procuração. O gerente. Pelo Guilherme, que era o gerente, né? Através de uma procuração em que o seu Rogério dava a ele com poderes para resolver esse tipo de situação, bancárias, da empresa e tudo mais. Quem fez esse empréstimo foi o Guilherme, através dessa procuração, sem nenhum tipo de conhecimento do Rogério. Vocês acham que vocês vão conseguir acordos para pagar? Porque, assim, muita coisa vai ter que ser... Por mais que o Guilherme tenha ocasionado o problema, o seu Rogério é o responsável legal, né? Sim, com certeza. E é bom dizer isso porque o seu Rogério, ele não está se omitindo em pagar nenhuma dívida. Pelo contrário, ele quer pagar todas as dívidas, todos os credores e todas as dívidas trabalhistas, todos os créditos trabalhistas. Inclusive, em relação aos créditos trabalhistas, né, nós já estamos disponibilizando, inclusive, maquinários. Esses maquinários são máquinas de muito caras, de alto valor, que podem ser vendidas ou leiloadas pela Justiça do Trabalho, e daí esse dinheiro ser revertido nos processos, né, centralizados e pagar os créditos trabalhistas. E assim que tivermos, por exemplo, mais máquinas ou disponibilidade de indicar algum imóvel, por exemplo, nós vamos disponibilizar nos autos desse processo para pagar todos os créditos trabalhistas e também credores, outros credores, banco, shoppings, né, que estão, na verdade, que têm processos em execução. Então, todos os credores, a intenção é pagar todos os credores e quitar todas as dívidas trabalhistas. As lojas estão sendo desmontadas com essa finalidade. As lojas estão sendo desmontadas com essa finalidade, de pagar credores e dívidas trabalhistas. Então, obrigado. Mais alguma coisa? Mais alguma consideração? Não, por hora é só isso. Por hora é só isso, sim. E nós estamos em busca de solucionar todos os problemas, sim. E também estamos abertos, né, a propostas de acordo dos credores, dos credores trabalhistas, dos advogados que queiram entrar em contato conosco. Nosso escritório está de portas abertas para receber todos, né? O seu Rogério não está foragido, Inclusive, nós disponibilizamos o número de contato pessoal dele, em que a justiça pode entrar em contato, e os credores também podem entrar em contato, as partes entrarem em contato com ele e conosco, que nós vamos estar ouvindo e tentando uma solução amigável para todos os casos. Vocês não são advogados do senhor Rogério no processo em que ele é acusado de usar duas identidades, mas no início da nossa conversa aqui vocês relataram, né, o que ele falou. Não existem duas identidades. Não existe. Não existe. O nome dele é Rogério mesmo. Rogério Oliveira Santos é o nome dele, né? Houve sim a mudança de nome, mas inclusive os dois processos que já tiveram processos contra ele em relação a isso foram arquivados, porque existe uma sentença cível, né, dando o direito dele mudar esse nome. Então não há ilegalidade nisso. Não há RG falso, como o Ministério Público fala. O RG dele é original, tirado em um órgão competente, né, na Politec, né, assim como todo cidadão faz. Mas por que ele mudou de nome? Ele mudou de nome porque ele tinha uma briga antiga com a família dele, né, por questões pessoais, na verdade. E quando ele mudou, ele pediu a mudança do nome, foi muito antes de tudo acontecer. Foi muito antes de qualquer situação com Guilherme ou da quebra das empresas. Ou seja, nunca houve intenção dele mudar de nome para não pagar credores, né? Nunca foi essa a intenção. A mudança do nome foi anterior a qualquer situação com a Burger King. Ele mudou por questões pessoais dele, de uma briga que ele teve com a família dele, e ele resolveu buscar a justiça e mudar o nome.